Seja bem-vindo, seja bem-vinda, você é advogado, você é advogada que se inscreveu para essa aula, para proteger sua advocacia, para conhecer como funciona a contabilidade em escritórios de advocacia. Você tomou agora o primeiro passo para ter conhecimento de como blindar a sua advocacia de eventuais problemas que possam surgir com o fisco. Nós temos diversas particularidades na questão do escritório de advocacia e nós vamos tratar de várias dessas particularidades, vamos tratar também sobre como funciona a contabilidade para escritórios de advocacia. E deixa eu me apresentar aqui. Eu me chamo Pedro Savordelli, eu também sou advogado e sócio da Contabion, um escritório de contabilidade especialista em advocacia. E hoje nós vamos tratar de diversas peculiaridades, conforme aí apontado inicialmente, tá? Aqui a gente vai falar da operação sucumbência, foi uma operação que visou a nossa classe, que visou os advogados, a tributação nos honorários de sucumbência, quais são os entendimentos, como que isso funciona, como não ser bitributado nos contratos de parceria. Nós advogados sempre temos o costume de fazer essas parcerias, então de ter indicações e de dar indicações e eventualmente aí ficar com um percentual dessa causa, dessa indicação. Então como que você faz para não ser bitributado nessa situação? Como que você recebe os honorários em precatório RPV na pessoa jurídica versus a pessoa física? O que você tem que fazer no processo antes de ser expedida a ordem precatória, a ordem de pagamento? E vamos falar também sobre se os clientes pertencem à sociedade de advocacia ou ao sócio. Escritório de advocacia não tem elementos de empresa. Nós somos uma empresa considerada empresa simples. É uma empresa de caráter intelectual, de prestação de serviço intelectual. E como que a gente pode blindar também essa questão, tá? E finalmente vamos falar sobre o advogado associado versus o sócio de serviços, as vantagens e desvantagens de um e outro. E na sequência vai entrar Marcos Savordelli, também sócio da Contabion, para falar um pouco mais de questões técnicas aí da contabilidade para escritório de advocacia. Então vamos iniciar com a questão da operação sucumbência. Essa foi uma operação da Receita Federal que visou a nossa classe, que visou os advogados em 40 municípios. Foram levantados 8 milhões e 800 que não haviam sido declarados ao fisco, não tinha sido recolhido o devido tributo, e aí, aí o mundo está consertado. Você teve aí diversas autuações, diversas situações que prejudicaram a nossa classe, prejudicaram os advogados que não estavam preparados para receber uma fiscalização. Então foram apuradas omissões de rendimentos recebidos por advogados no montante de 8 milhões e 800 nessa região, tá? Então o objetivo dessa operação foi estimular a autorregulação do imposto de renda da pessoa física. E aproveitando esse tema, vou falar também aqui sobre o Prolabore, tá? O que acontece? O Prolabore é o salário que o advogado sócio tem que tirar quando ele presta serviços à própria empresa. Então a gente, enquanto pessoa jurídica, a pessoa jurídica é uma ficção, quem presta o serviço muitas vezes são sócios, e o sócio tem que ter esse salário. Esse salário é chamado de Prolabore. A gente recomenda que o sócio faça a retirada de um salário mínimo. Por quê? Porque você vai recolher 31% sobre esse valor do salário mínimo. Quanto maior for a sua retirada a título de Prolabore, maior vai ser a sua base de cálculo. Então, a nossa recomendação é que seja de um salário mínimo ante a alta carga tributária aí do INSS de 31%, o que também te garante diversos benefícios aí junto ao INSS. No entanto, não é somente essa questão de te garantir frente ao INSS, mas também para que você possa fazer a distribuição dos seus lucros de forma isenta. Então você retirou o teu Prolabore e você faz a distribuição do lucro sem incidência de imposto. E por que é tão importante a fazer a retirada do Prolabore? Porque já teve casos onde o advogado não fez Prolabore, não pagou, não fez a retirada de Prolabore e acabou sendo tributado como salário em toda a distribuição do lucro. O fisco chegou e falou, não, pera um pouquinho, isso aqui você distribuiu como lucro de forma isenta, cadê teu Prolabore? Não fiz Prolabore. Então todo esse lucro, na verdade,
corresponde ao teu salário, corresponde ao teu prolabore. E ele foi bitributado, ele já havia recolhido esses valores na pessoa jurídica e também foi tributado na pessoa física, porque o fisco considerou que aquilo não seria lucro, seria salário. Então tá aí a importância também para que não caia em nenhum tipo de operação, em nenhum tipo de fiscalização, você fazer a retirada do prolabore. E aqui vamos falar um pouquinho da tributação nos honorários de sucumbência. Essa verba, ela funciona como uma sanção processual. Ela não necessariamente é uma renda. Existe o entendimento, tá? Não é o entendimento dominante nos tribunais, de que essa verba seria isenta de tributação. No entanto, esse é só um entendimento, mas não é o entendimento predominante. Seria uma verba supostamente indenizatória e que, portanto, não poderia ser aplicado nenhum tipo de tributo. Tá? Esse aqui é o entendimento predominante, que os tributos federais são devidos, mas indevido o ISS, porque existe o rol taxativo da lei do ISS, e nesse rol taxativo não há que se falar em honorários de sucumbência, são só os honorários contratuais que estariam sujeitos à tributação do ISS. Esse é o entendimento predominante nos tribunais, e existe um terceiro entendimento que é devido também o ISS, porque embora não seja uma prestação de serviços, ela se deu em decorrência de uma prestação de serviços. No entanto, isso se trata de analogia e em matéria de direito tributário existe um rol que é taxativo e que, portanto, não cabe aí essa analogia, essa extensão interpretativa de forma a tributar o contribuinte, tributar o advogado. Muitas prefeituras não permitem, exigem o pagamento do ISS nos honorários de sucumbência. O que a gente recomenda? Por exemplo, São Paulo. São Paulo exige, ela tem essa interpretação de que não foi uma prestação de serviço, no entanto, você recebeu isso em decorrência da sua prestação de serviço, que você recolha e depois entra com a repetição do indébito. Tá? Então, em alguns lugares, você sequer consegue emitir a nota sem o ISS incluído dentro dessa nota. Portanto, nesses casos, a gente recomenda que se faça o recolhimento e depois judicialize para receber o valor corrigido, enfim, tá bom? Em algumas prefeituras você consegue gerar a nota fiscal sem o ISS, tem lá um campo de isenção. Vamos falar também agora da não bitributação dos contratos de parceria. Isso foi uma matéria até recente em termos, né? Foi em 2020 que foi incluída essa base legal lá no Estatuto, no artigo 15, parágrafo 9º. Então, a sociedade de advogados e a sociedade unipessoal deverão recolher seus tributos sobre a parcela da receita que efetivamente lhes couber. E como a gente, enquanto advogado, faz muita parceria, tanto para indicação quanto para sermos indicados, quando você vai receber esses honorários do teu cliente, isso, como é algo novo, relativamente novo, muitas prefeituras não regulamentaram. Então, novamente, você em alguns locais não vai conseguir fazer esse abatimento da base de cálculo na hora de emitir a nota fiscal. Tá? Em muitas prefeituras você consegue, agora muitas não. Então, você vai precisar também, eventualmente, judicializar, tá? Uma eventual repetição do indébito quando você for bitributado, porque você recebeu esse valor integralmente, mas esse valor não pertence a você integralmente. Tem 20% que é do teu colega que indicou, tem 30%, 50%, enfim, vai depender desse teu contrato de parceria que você fez. E você vai emitir a nota contra o único cliente. Você, lógico, se o cliente permitir, você vai emitir a tua parte, o teu parceiro vai emitir outra parte, mas nem sempre é assim. Muitas vezes é uma indicação de um processo contra uma entidade pública, por exemplo, que você vai receber via de precatório. Como é que você vai pedir para destacar os honorários do teu parceiro? Você até pode, né? Mas isso não necessariamente vai ser deferido pelo juiz e não é também uma prática tão usual, pode causar tumulto no processo. Esse advogado que não está participando do processo, que só te indicou, ele sequer é parte daquela relação processual, então muitas vezes o juiz pode indeferir, não é algo muito usual, mas você pode, eventualmente, utilizando deste fundamento,
de que, olha, eu recebi uma parcela, eu tenho que pagar sobre a parcela, recolher meus tributos sobre a parcela da receita que me cabe. E a receita que me cabe é X, Y, não é essa daqui que eu recolhi o imposto. Vocês vão colocar, vão fazer a referência do contrato, vão fazer a referência, não a nota fiscal, fazer a referência do processo, fazer a referência da parte que compete ao parceiro, vão fazer a referência do CNPJ do parceiro, do nome do parceiro, para que vocês possam daí discutir isso judicialmente nos municípios onde você não consegue fazer a redução da base de cálculo, tá bom? Seguindo aqui, vamos falar agora, essa matéria é um pouco mais complexa, a gente vê que é o que tem dado muito problema, muita dor de cabeça para alguns advogados. Eu vou contar até a história de uma advogada que chegou lá no escritório com uma situação muito triste de bitributação e que infelizmente não tinha o que fazer, porque ela não adotou as precauções necessárias antes da expedição do precatório, tá? Então, recebimento de honorários em precatório, RPV, na PJ ou na pessoa física do advogado, ela envolve algumas questões técnicas, tá? Que devem ser observadas pelo advogado dentro do processo, antes da expedição desse precatório. É muito importante que isso seja observado antes da expedição do precatório. Depois da expedição do precatório, tem salvação? Tem salvação, mas é gambiarra jurídica, tá? Você, se for fiscalizado, as chances de você ser prejudicado, as chances de você receber uma fiscalização e ser autuado são muito grandes. Então, tudo que eu vou falar agora é em relação ao período anterior à expedição do precatório, o que você deve fazer dentro do processo. Posterior eu também vou falar, mas como eu disse, eu chamo de gambiarra jurídica, é dar um jeitinho, tá? Se cair em fiscalização, a chance de você ter problema é muito grande, tá bom? Então, o que acontece? O Código de Processo Civil, no artigo 85, parágrafo 15, ele permite que o advogado indique se aquela verba honorária pertence a ele, pessoa física, ou a pessoa jurídica a qual ele integra, tá? E isso deveria bastar para que o juízo, para que o fisco admitisse que essa verba não é pertencente ao advogado, mas à sua pessoa jurídica. Só que eles entendem, a jurisprudência e o fisco, que isso deve estar cumulado com o artigo 15, parágrafo 3º do Estatuto da OAB. Ou seja, deve, além da indicação de que esses honorários pertencem à pessoa jurídica, deve constar na procuração a indicação de que aquele advogado faz parte, é pertencente àquela determinada pessoa jurídica, aquele determinado escritório. Deve constar na procuração o escritório de advocacia que pertence ao advogado. Mas e se o meu escritório de advocacia surgiu depois que eu já havia ajuizado o processo? Aí você tem alguns passos a tomar, a adotar antes da expedição do precatório. Então, como que você faz para destacar os honorários como pessoa jurídica, tá? Para processos já existentes? Nova procuração, constando onde você é integrante, qual escritório de advocacia você é integrante, subestabelecimento para a pessoa jurídica e um novo contrato da pessoa jurídica. Ah, Pedro, mas meu cliente não quer assinar um novo contrato, isso para mim vai ser um pouco complicado. E subestabelecimento, a pessoa jurídica não tem capacidade postulatória. É verdade, no entanto, os tribunais admitem que a pessoa jurídica seja intimada das decisões. Então você vai fazer esse subestabelecimento, é uma exigência do fisco, eu já vou demonstrar aqui o entendimento do CARF, tá, em relação a isso. Então, você vai fazer esse subestabelecimento para contratos que você esteja na sua pessoa física e não com a sua pessoa jurídica, tá? Então, primeiro, você vai indicar a sociedade como titular dos créditos, tá? Você pode também fazer uma cessão de direitos desses créditos antes da expedição do precatório, tá? Antes da expedição do precatório, eu já vou explicar por quê. E aqui é a solução de conflito, tá? Aonde foram pontuadas 3 situações aqui. Então, a existência de contrato de prestação de serviço entre o autor da ação e a sociedade de advogados, procuração incerta nos autos do processo,
feitas individualmente ao advogado pessoa física, na qual seja consignada a sociedade a qual pertence o advogado, e se o contrato de prestação de serviço está feito pelo autor da ação com a pessoa física do advogado, é necessário que haja nos autos o subestabelecimento da pessoa física, para a sociedade de advogados. Eu vou deixar, pessoal, na descrição do vídeo todos os precedentes, vou deixar na descrição do vídeo um modelo de procuração constando a sua sociedade de advogados, vou deixar também um subestabelecimento e a declaração de isenção, que a gente já vai tratar aqui no próximo tópico, tá bom? Fora do exemplo acima, existem riscos. Então, você teve o precatório expedido em nome da sua pessoa física. Você pode fazer uma cessão, tá, de direitos para a sua pessoa jurídica e pedir para que se oficie para trocar a titularidade desse precatório. Você pode fazer isso diretamente no tribunal também, para que se troque a titularidade desse precatório. No entanto, o fato gerador é na expedição do precatório. Ou seja, expedido o precatório, está consumada a relação jurídica tributária com o fisco. Então, se já foi expedido o precatório e depois você pede uma cessão de direitos, você pode eventualmente ter problemas. É lógico, se você receber esses valores na sua pessoa jurídica, se o precatório for transmutado para a sua pessoa jurídica, é praticamente impossível o fisco tomar conhecimento de que ele foi primeiramente expedido na sua pessoa física, porque o banco vai informar que pagou a pessoa jurídica, você não vai ter esse recebimento na sua pessoa física. Você vai ser fiscalizado em relação a isso? Não necessariamente, não necessariamente. No entanto, se você for fiscalizado, você provavelmente aí vai ter problemas, tá? Agora, se você recebe na pessoa física, não declara isento, e isso tem a retenção de 3% que é feita pelos bancos, aí não tem como, você vai estar lá como valores recebidos tributáveis. E aí, necessariamente, você vai ter que recolher isso na sua pessoa física. Eu vou contar uma história de uma advogada que chegou lá no escritório, já era tarde demais, ela não tinha adotado nenhuma dessas medidas, ela não sabia, na verdade, e era uma causa muito elevada, ela tinha 4 milhões de reais para receber em precatório, a título de honorários advocatícios, e ela deixou expedir esse precatório na pessoa física dela. Quando ela foi receber, não fez uma declaração de isenção, não fez cessão de direitos, não fez absolutamente nada, já era tarde demais, na verdade, né? Como eu disse, isso se trata de uma gambiarra jurídica, para que você depois tente se defender de alguma forma, mas o banco reteve 3% na pessoa física, isso foi informado ao fisco, ela se defendeu dizendo que esse valor pertencia à sua sociedade de advogados e não à sua pessoa física, inclusive ela já tinha recolhido esses valores como pessoa jurídica. O fisco falou, não, você foi expedido o precatório para a sua pessoa física no teu CPF. O fato gerador é a expedição. Foi expedido, você deve também na pessoa física e deve também pagar o ITCMD, porque você fez uma operação de doação. Você doou esse valor da sua pessoa física para a pessoa jurídica. Então ela pagou os impostos na pessoa jurídica, pagou os tributos na pessoa física e teve que pagar ITCMD. Então isso aqui é um cuidado extremo que a advogada tem que ter antes de ser expedido o precatório, de tomar estas precauções para transmutar esse crédito antes da expedição para a sua pessoa jurídica. Se já foi expedido, você pode adotar algumas dessas saídas. No entanto, se você receber uma fiscalização, as chances são de que você também vai ser autuado aí na sua pessoa física, então pensa bem antes de tomar algum tipo de providência nesse sentido. Os clientes pertencem à sociedade ou ao sócio? No escritório de advocacia, nós não temos elementos de empresa, nós temos elementos de uma empresa intelectual, uma empresa simples. E nesse caso, a jurisprudência entende, isso é uma questão já pacificada, que os clientes são pertencentes ao sócio e não à sociedade. Por quê? Eu não posso obrigar, a justiça não pode obrigar
que o fulano contrate outro advogado que não aquele que ele depositou a confiança. E não é só para escritório de advocacia. Na medicina também funciona dessa forma, na contabilidade também funciona dessa forma, em todas as sociedades de caráter intelectual. Tá? Por quê? Primeiro que a justiça não pode obrigar a pessoa a contratar quem ela não quer que preste serviço para ela. Segundo, que existe uma relação pessoal, existe uma relação personalíssima entre o cliente e o advogado, entre o cliente e o médico, entre o cliente e o contador, e essa relação de confiança é que prevalece. Então muitas vezes aí os colegas não sabem, vão fazer a dissolução, querem dividir os clientes, só que a clientela não entra na dissolução, não entra na sociedade, pertence ao sócio que trouxe. Então esse é um patrimônio do sócio. E isso muitas vezes pode ser injusto, porque quando você fez lá a tua sociedade, você quis ficar no operacional e você deixou um outro sócio no comercial, que ele é melhor, ele tem mais relacionamentos, mas você ficou no operacional. Então dá para fugir desse entendimento? Dá para fugir desse entendimento. Como? Com acordo de cotistas, prevendo indenizações em relação a essa saída, em relação a essa dissolução. Então se você não quer que isso ocorra contigo, se você quer ter, você constrói uma empresa, porque quer não, embora exista essa relação de confiança, embora exista essa relação personalíssima entre cliente e advogado, você construiu uma empresa, você construir uma sociedade de advocacia, para depois lá na frente ter uma dissolução e você não ter acesso à clientela, não ter uma indenização correspondente a isso e não ter o que fazer em relação a isso, é importante que você tenha aí um acordo de cotistas bem estruturado. Vamos falar um pouco agora, pessoal, do advogado associado versus o sócio de serviços, tá? Quais os riscos do advogado associado e quais as vantagens do sócio de serviço? O advogado associado, você tem o risco trabalhista, tá? Resumidamente, é isso. Porque você tem todas as características ali do artigo 2º e 3º da CLT. Para que isso não ocorra, primeiro, você tem que registrar na margem do contrato social o contrato de associado. Segundo, o advogado associado, ele tem direito, ele não precisa trabalhar em regime de exclusividade. Obviamente que ele não pode pegar processos que gerem conflitos de interesse com os clientes que ele atua na sua empresa, no seu escritório de advocacia. No entanto, ele tem esse direito de atuar fora do seu escritório. Fora disso, obviamente que você não quer um advogado associado que tenha outros processos, que trabalhe por conta, que não tenha uma dedicação integral. E isso, evidentemente, gera riscos trabalhistas com todas as consequências de 13º, férias, hora extra, enfim, piso salarial e diversas outras situações aí que o seu escritório pode estar sujeito nessa questão do advogado associado, exceto se você seguir a risca ali, se ele puder ter outros clientes, exceto se estiver registrado na margem do contrato social, você mitiga bem esse risco trabalhista, né? No entanto, se não for esse o caso, existe hoje a figura do sócio de serviços. O sócio de serviço é aquele sócio que não aporta capital, ele aporta o trabalho intelectual, ele aporta o trabalho de serviço, tá? Como diz o nome, ele vai aportar o trabalho intelectual dele e você pode fazer um acordo de cotistas com ele no que consiste esse aporte, quais as metas que ele tem que cumprir, quais as obrigações desse sócio para que ele se torne efetivamente sócio da sua sociedade, tá? Então ele pode também ser excluído da sociedade, você pode colocar essas obrigações não sendo cumpridas, você pode convocar uma assembleia e excluí-lo da sociedade, tanto extrajudicialmente como judicialmente, e o risco trabalhista é muito mitigado. Ele é muito mitigado. Ele existe, obviamente, mas ele é muito mitigado. Um advogado que entra de sócio para ele alegar na frente do juízo de que, na verdade, ele era um CLT disfarçado, é algo muito difícil de ocorrer, até porque teria também a figura do associado, então tem uma defesa muito grande aí para o escritório de advocacia que atua com o sócio de serviço. Hoje a gente recomenda muito a utilização do sócio de serviço no lugar de advogado associado. Obviamente que para essa pessoa entrar na sociedade, a gente também recomenda que exista um caminho a ser percorrido. Você não vai contratar um advogado
que você não conhece, que ainda não provou a que veio, para ser sócio. Você contrata inicialmente como associado e posteriormente você transmuta essa qualidade dele de associado para sócio de serviço. É uma figura bem interessante. Aqui, pessoal, eu vou falar da Juridiá. Tá? A Juridiá é uma inteligência artificial que auxilia na produtividade do advogado. Então, se você, advogado, advogada, não quer ficar preso a uma petição que às vezes você vai demorar 2, 3 dias para fazer, a Juridiá, a inteligência artificial, ela faz isso em minutos. Esse vai ser um presente da Contabil, tá? Nós vamos deixar um login de acesso gratuito para você que se inscreveu nessa aula, para você que nos acompanhou até agora. Na descrição do vídeo vai ter o login e senha que vai ficar aberto aí por 30 dias para você experimentar o ganho de produtividade que essa inteligência artificial proporciona, tá bom? É aquela coisa, pessoal, a inteligência artificial não irá substituir o advogado, mas o advogado que usar a inteligência artificial vai substituir os que não usam. Essa inteligência artificial, ela gera não só um ganho de produtividade, tá? Nós iremos incluir ainda futuramente outras inteligências artificiais dentro da Juridiá, como jurimetria, como, por exemplo, CRM financeiro. Nós teremos também o IA, que vai fazer a captação de clientela junto à internet. Esses clientes irão conversar com a nossa IA e essa IA vai dar uma nota para esse caso que esse cliente, potencial cliente, trouxe. Dependendo da nota, nós vamos colocar esse caso ali para você que é advogado ou advogada prospectar esse cliente. Então, nesse momento, nós estamos com a IA que gera um ganho de produtividade, que gera consulta, você pode consultar a IA se você tiver com algum tipo de dúvida jurídica, ela auxilia muito bem nisso, você pode aprimorar petições iniciais, você pode aprimorar contratos, você joga lá, ela faz sugestões para que você aprimore essas peças, e é um presente da Contabil para você que nos acompanhou até aqui, login e senha na descrição do vídeo. Muito obrigado. Dando continuidade à apresentação brilhante do Dr. Pedro, nós vamos olhar agora a gestão contábil e financeira para advogados. Eu sou Marcos Savordelli, sou sócio da Contabil, sou contador e administrador de empresas. Então nós vamos dar sequência aqui à nossa apresentação. Nós vamos ver a didática simplificada, uma visão geral, teórica e prática da dinâmica e os mecanismos de controle contábil e financeiro para a gestão de uma empresa. Então nós vamos ver 11 itens, bem rapidamente a parte teórica e depois uma parte prática e até lúdica sobre como efetuar uma contabilidade de uma empresa. Então, vantagens e desvantagens da sociedade unipessoal de advogados, tipos de sociedades, os mais relevantes, regimes tributários da reforma, inclusive a reforma tributária, conceitos e princípios contábeis, uma parte teórica, partidas dobradas, a origem da contabilidade, um plano de contas bem simplificado, ativo, passivo e resultado, que são as ferramentas aí, o resultado da contabilidade, lançamentos contábeis, então aí entraremos numa parte prática, para ver como é que é a dinâmica da contabilidade. Apuração de um balancete mensal, um DRE, controle interno, o que significa controle interno para uma empresa, e a gestão contábil financeira, KPIs e ICDs, índice de desempenho, como é que você faz o controle. Vantagens e desvantagens da sociedade unipessoal de advogados. É uma organização composta por um único advogado, Você tem aí a formalização de um CNPJ, e aí você é tributado pelo regime do Simples Nacional, o que é uma vantagem fenomenal. O advogado também, há um aumento da credibilidade, você sai da pessoa física e se torna um CNPJ, uma empresa, isso melhora muito a dinâmica do seu escritório, Você cria um ambiente favorável para o desenvolvimento do seu escritório, da sua atividade jurídica, e também tem facilitação de separação. Esse é um índice muito importante. Você separa tudo que é bens e direitos da pessoa física, da pessoa jurídica e empresarial. E você é uma sociedade limitada. Você protege, assim como dizem os próprios advogados, em tese, os bens particulares do advogado.
Agora, tem algumas desvantagens. O advogado não pode ser parte de outra sociedade, se ele tem uma sociedade unipessoal, né? Não é permitido o uso do nome fantasia, você vai ter que usar o nome profissional, né? O seu próprio nome, mas você é uma pessoa jurídica, né? Uma entidade empresarial. Você atuará sozinho, então né? Você vai ser o jurídico, o administrador, o financeiro, a gestão da sociedade, né? Até você conseguir tomar corpo e conseguir evoluir com o seu escritório. E você precisará de uma contabilidade especializada, né? Como o Dr. Pedro apresentou, a Contabion é uma contabilidade, uma plataforma online para especialista em advogados. Isso a gente contribui bastante. Para você abrir, então, o ato constitutivo, contrato social, registro desse contrato na OAB, e depois, com isso, você verifica na prefeitura a licença prévia, e com o DBE você, então, obtém o seu CNPJ na Receita Federal. Daí para frente já tem a empresa constituída. Tipos de sociedade. Sociedade anônima, aberta ou fechada, né, para grandes empresas. Sociedade empresária limitada, que é muito utilizada no comércio, em serviços. Você tem sociedade simples limitada, que é o caso, né, das profissões regulamentadas, como contador, advogado, médicos. Sociedade unipessoal de advogados, que nós estamos tratando aqui também. Sociedade de propósito específico, SPE, que são utilizadas aí para você, por exemplo, na construção civil, quando você vai fazer um empreendimento específico, quando termina o propósito daquela sociedade, ela é extinta. Então, são vários tipos de sociedade, em conta de participação, SCP, e empresário individual, que também tem uma grande participação. E consórcio de sociedades, quando você tem uma obra pública, as sociedades se juntam em consórcio para realizar aquela obra. Para ter uma ideia, temos aí um dado de primeiro quadrimestre de 2024, mas nós temos no Brasil quase 22 milhões, isso deve estar para 23 milhões de empresas já abertas. Metade delas é de prestação de serviço, 30% de comércio. Então vocês veem que 80% são serviços de comércio, depois tem a indústria, agropecuária, construção civil e outras. E outro dado interessante é que desses 22 milhões, 12 milhões aproximadamente são MEIs, microempreendedor individual, que aí então você vê muito na prestação de serviço, comércios. E vamos falar um pouco de regimes tributários e um pouquinho da reforma tributária, né? Regimes tributários, temos o lucro real, que é o que para empresas acima de 78 milhões ao ano. O lucro presumido, que são para empresas até 78 milhões ao ano, o Simples Nacional, que vai até 4,8 milhões ao ano, e o microempreendedor individual, com 81 mil reais ao ano. Então, do mais simples ao mais complexo. MEI, Simples Nacional, presumido, lucro real. Regimes tributários, então. O lucro real, acima de 78 milhões, a carga tributária é o mais pesado. Então, toda vez que você tem uma empresa, você tem que olhar qual é o regime tributário que você vai adotar. Porque as cargas tributárias mudam, né, dependendo do regime que você adota. Imposto de renda de 15 mais 10%, que dá um total de 25%, deduzido aí 60 mil no trimestre. Então, praticamente é 25%. A contribuição sobre o lucro líquido, 9% sobre o lucro apurado real também. Então, só aí temos 34%. Mais o PIS e COFINS, 1,65,760, dando um total de 9,25% sobre faturamento. É claro que é um regime não cumulativo, onde você desconta créditos e aí essa alíquota vai baixando dependendo do volume de créditos que você obtém, né? E ainda na prestação de serviço, o ISS, que vai de 2% a 5%, depende da legislação municipal. Então, o regime tributário lucro real é o mais oneroso de todos, que são para empresas acima de 78 milhões, para você ter uma ideia da carga tributária. Você tem numa sociedade empresarial do lucro real o PIS e o COFINS, 9,25%, ISS de 2% a 5%, só aí sobre o faturamento você tem de 11% a 14%. Mais a tributação do lucro. Então, empresas com alta lucratividade vão pagar 34%. Por isso, então, as que têm menor lucratividade, né, tem uma vantagem, mas tem que analisar. Na prestação de serviço, é o mais inviável modelo tributário.
Depois nós temos o lucro presumido. O lucro presumido, então, para empresas até 78 milhões. A carga tributária é de 32% sobre o lucro presumido de 32%, a contribuição social de 9%, PIS e COFINS aqui é no modelo regime cumulativo, então é 3,65% e você não desconta crédito, né? E o ISS 2 a 5%, dependendo da legislação municipal. A carga tributária seria 25 mais 9 de contribuição social sobre a base de 32, dá 8 mais 2,88 de taxa efetiva. A PIS e COFINS 3,65 sobre 100% do faturamento, são os 3,65 e ISS de 2 a 5%, dependendo. Então você vai ter uma tributação de 16 a 19,53% no lucro presumido. Depois nós temos o Simples Nacional, que é onde se encaixa a sociedade unipessoal do advogado, que é o anexo 4. Então, até 180 mil, você tem uma tributação de 4,5%. Né? É muito benéfico essa tributação de 4,5%. E aí ela vai progredindo, 360 mil, é progressiva, você deduz 8.100, e aí você tem uma dedução de um valor de 24.300, uma taxa efetiva de 6,75. E aí vai indo, a taxa efetiva vai subindo porque ela é progressiva, né? E tem o sublimite municipal, por isso que ela é de 3,6 a 4.800, né? Quando você atinge 3.600.000, a prefeitura exige que você recolha o ISS separadamente. Por isso que a alíquota, né, de 3.600.000 é 16,9 efetiva, de 4.800 é menor, 15,75. Mas aí você tem que complementar com o ISS separado de 2 a 5%, dependendo da prefeitura. E a reforma tributária? O que nós temos hoje são os impostos PIS, COFINS, IOF, IPI, ICMS e ISS, são contribuições e impostos. Agora foi criado o IVA dual, né, que vai ser, após a reforma, nós vamos ter 3 impostos, né, uma contribuição e 2 impostos. A contribuição federal, do CBS, que substitui PIS, COFINS, IOF Seguros e IPI, e o IBS, que é um imposto sobre bens e serviços, que é subnacional, que vai substituir o ICMS e o ISS. E vai ter aí toda uma distribuição, mas vai facilitar, vai simplificar muito. E o imposto seletivo, que vai incidir aí sobre alguns, né, itens como cigarro, bebidas, automóveis e tudo isso. Um breve análise aí do calendário. Então, em 2023, teve a emenda constitucional 132, onde instituiu a reforma tributária, que isso, eu como um velho contador, estou aguardando há mais de 35 anos nessa reforma tributária, mas eu acho que vai valer a pena, porque é uma barafunda a tributação no Brasil, é bem complexa, né? E cheia de obrigações acessórias que confundem mais do que esclarecem. 2024 e 2025, a Lei Complementar 214 de 2025 foi aprovado, então criado o IBS e o CBS e o Imposto Seletivo. Então, agora, nesse ano ainda de 25, vai ser implementada a Nota Fiscal Eletrônica Nacional. Isso também vai ajudar muito, porque dá uma padronizada geral na emissão. Os municípios, cada um criava o seu modelo de nota fiscal. Então, isso é muito trabalhoso para nós contadores, né? 2026, então, vai entrar agora, já no ano seguinte, no próximo ano, o teste, né? 0,9 de CBS e 0,1. E aí, esse imposto não vai ser um aumento, ele vai ser compensado com PIS e COFINS. Então, já começa a valer a reforma tributária e os sistemas vão tendo que ser ajustados, né? Em 2027, então, entra a CBS, né? Que é a contribuição federal. Extingue-se PIS e COFINS e extingue-se IOF Seguro. E reduz-se a zero todo o IPI, à exceção daquelas atividades lá dos produtos da Zona Franca de Manaus, né? E com isso, zerando o IPI, institui-se, né, porque já foi criado o imposto seletivo. Aí 2028 mantém essa posição, 2029 faz a transição do ICMS e ISS para o imposto sobre bens e serviços, com essa
ordenação aí de progressividade, vai de 10%, vai depois para 20%, 30%, 40%, 100% em 33%, e aí extingue-se todo o ISS e ICMS. As alíquotas estimadas são de 9,3% para o CBS e 18,7% para o IBS, num total, então, de 28% de carga tributária, que é o que, né, mais ou menos se define hoje. E aqui vamos entrar numa área teórica, de conceitos e princípios contábeis. Vamos dar uma passada rapidamente e ver o que mais a gente... É uma informação geral. Então, nós temos aí conceitos e princípios, como o GAP, que são princípios geralmente aceitos, que é utilizado principalmente nos Estados Unidos. Para o resto do mundo, IFRS, são normas internacionais que visam o quê? Padronizar as demonstrações financeiras, porque quando você compara uma empresa lá da França, ou da Itália ou do Brasil, elas estejam comparáveis nas mesmas bases. E temos o CPC, o Comitê de Pronunciamentos Contábeis, que define todas as normas contábeis no Brasil. Nós temos aí por volta de 53 pronunciamentos publicados, que trata de todas as matérias de contabilização das diversas contas contábeis. Também foi definido pelo comitê as normas que se aplicam às empresas e microempresas brasileiras. Principais princípios contábeis. O primeiro é o fundamental, né? A distinção da pessoa física e jurídica. Então, separar, não misturarás pessoa física com pessoa jurídica. Esse é o primeiro mandamento das ciências contábeis. E aí nós temos outros, da continuidade, da prudência, da competência, da oportunidade, da atualização monetária e do registro pelo valor original. Partidas dobradas e a origem da contabilidade. A contabilidade, viram ali, só de CPC temos 53 normas para seguir, mas ela foi baseada através de uma criação de Luca Pacioli lá no século XVI, né, onde ele definiu a partida dobrada. Todo débito tem um crédito correspondente. Então, é débito e crédito. Por exemplo, o primeiro lançamento contábil que a empresa faz quando foi criada. Está lá o contrato social, aquele é o documento que vai dar origem ao CNPJ. Então, você vai fazer um débito na conta caixa e um crédito na conta capital. E o balanço que vai apresentar, o balancete, no início da atividade é esse. O ativo vai ter 1.000 e o passivo vai ter 1.000. Que está o dinheiro no caixa, que foi aportado pelo sócio pessoa física, e o capital, então, da pessoa jurídica. Daí para frente, toda a movimentação vai ser realizada na pessoa jurídica. Plano de contas. O plano de contas ele é apresentado, né, é onde você faz todos os seus lançamentos, numa ordem de liquidez. Quanto mais líquido, mais, né, em cima fica a conta. Por exemplo, caixa, bancos, conta corrente. É o mais líquido que nós temos. Depois vem duplicados a receber, que você pode transformar em caixa. Depois vem o estoque, que você pode transformar em duplicados a receber e caixa. E depois vem outros valores a receber. E abaixo, então, com menor liquidez, os ativos imobilizados, realizáveis a longo prazo. Da mesma forma no passivo, impostos e contribuições, fornecedores, empréstimo bancário. A coisa vai por ordem de liquidação. E no não circulante, aquele mais imobilizado, o patrimônio líquido, o capital social, como a gente viu ali, e os lucros que você vai apurando, ou prejuízos, vão formando o patrimônio líquido. O lucros e perdas, custos de serviços e produtos vendidos, despesas administrativas, comerciais e despesas e receitas financeiras. Como vocês viram, tem 53 CPCs. Então, isso aqui é um pequeno exemplo de contas contábeis, né? As receitas brutas, impostos sobre vendas e outras receitas operacionais e não operacionais. Ativo, passivo, resultado. Como é que é a equação, a dinâmica da contabilidade? Então, você tem aí aplicação de recursos, bens e direitos, vamos supor que é 80% da sua contabilidade. E você tem investido nos negócios em ativos imobilizados 20%. Então, perfazendo aí um total de 100%. E as origens? Bom, vamos dizer que você obteve empréstimos, fornecedores e recursos de terceiros, 60%. Os recursos que o acionista colocou no capital ou lucros realizados,
40%. Então, o total, o ativo sempre vai ser 100 e o passivo sempre 100. Se você pegar e realizar todos os ativos, bens e direitos, mais os seus ativos, e obter 100%, pagar os 60% dos recursos de terceiros, vai sobrar o patrimônio líquido de 40%. Essa é a equação, então, da contabilidade. O ativo e passivo, então vem as vendas brutas, as deduções, os custos, as despesas, o lucro operacional, o resultado financeiro e, por fim, o lucro ou prejuízo operacional, aqui no exemplo 32%, que é a margem do lucro presumido. Lançamentos contábeis. Então, lançamentos contábeis, essa é a parte mais prática que a gente vai analisar e vamos usar aqui um recurso adicional. Dando sequência, então, ao item 8, lançamentos contábeis. Nós vamos ver aqui, eu fiz alguns lançamentos para a gente ver a dinâmica da contabilidade, como é que funciona, e de uma forma bem interessante, assim, lúdica, né? Vocês viram as etiquetas, nós vamos usar esse armário aqui para representar a contabilidade, né? Então, nós vamos começar com o ativo. Essas gavetas aqui serão representantes do nosso ativo, todas as contas de ativo. Então, está aqui. As outras vão ser representadas no passivo. Então, vamos ver aqui. Essas gavetas aqui vão ser as contas do passivo. E por último, demonstrativo de resultado. Essa daqui serão as gavetas que nós vamos utilizar para colocar os lançamentos de lucros e perdas. Então vamos lá. O primeiro lançamento contábil, como a gente falou, quando abre-se uma empresa. Aporte de capital. Vocês constituíram a empresa e vocês vão pegar R$1.000 do CPF e colocar na pessoa jurídica. Então, nós vamos pegar aqui e vamos fazer o lançamento do caixa contra capital. Então, fizemos aqui trocadinho para o caixa, 800 mais 200. Essa vai ser a conta caixa. Então, vamos colocar aqui para a gente saber que essa aqui é a gaveta onde vai o dinheiro, o caixa da empresa. Então, colocamos 1.000. Luca Patioli, qual que é a outra perna do lançamento contábil? É a conta capital. Então, no ativo, como nós falamos, mais liquidez em cima, menos liquidez embaixo. O capital é o último item, não tem liquidez. Só é retirado quando a sociedade acaba. Então, o capital. 1.000 no caixa, 1.000 no capital. Então, está feito o primeiro lançamento contábil. Agora vamos em frente. Próximo lançamento. Compra de material de consumos. Tivemos que comprar materiais de consumo, fomos lá no caixa e retiramos R$200. Esses R$200 foi utilizado para consumo em despesa administrativa. Então, nós estamos falando de despesa. Despesa, lucros e perdas. Então, nós vamos botar aqui despesas administrativas para um aspecto econômico, as comerciais também. Tiramos os R$200 do caixa e colocamos em materiais, gastos, já vai para despesa administrativa. Próximo lançamento. Venda de serviço à vista. Prestamos o primeiro serviço. Então, vamos lá em resultado também. As vendas, aqui em cima, líquidas. Contra caixa. Então, recebemos à vista 7.000 de vendas. Nós vamos colocar aqui dois valores que depois nós vamos ter que utilizar, né? Vendas líquidas, 7.000 e no caixa mais 7.000. Então, vou pegar o dinheiro aqui, está tudo trocadinho, mas tem R$7.000. Isso aqui vai para o caixa. Então, já temos um valor lá no caixa. Próximo lançamento.
Temos que comprar um notebook, R$ 4.000. Então, o notebook é um ativo imobilizado. Então, nós vamos... E como imobilizado, a liquidez dele é muito baixa. Então, ele vai lá embaixo, ativo imobilizado. E qual que é a contrapartida desse ativo imobilizado que nós compramos aqui por R$ 4.000? Está aqui o notebook no ativo. Nós vamos agora, compramos esse notebook a prazo. Então, estamos devendo para o fornecedor. Então, esse fornecedor é um passivo, né, e nós vamos colocá-lo aqui. Os fornecedores. Boleto a pagar, fornecedores. Está aqui. E o ativo, a contrapartida. Então, essa é a dinâmica da contabilidade, né? Você vai registrando ao longo do mês todas as atividades. Então, a contabilidade durante o mês é um filme. Quando chega no final do mês, nós vamos lá e tiramos uma foto para ver qual que é a posição estática. E no mês seguinte continua o filme. Então, vamos ver o próximo lançamento. Compra de material para prestação de serviço, custo do serviço prestado. O advogado teve lá que recolher custas de um determinado processo, que ele já teve a receita, então isso aqui está associado ao serviço prestado, né? Então, é o custo dos serviços que ele prestou ali em cima. Então, vamos ver. E qual que é o lançamento? Tirou dinheiro do caixa e colocou em custo do serviço prestado. Vamos lá no caixa, vamos retirar aqui, foram R$300, então nós vamos buscar aqui, R$300, tiramos o dinheiro do caixa e colocamos em custo dos serviços prestados, tudo bem? Próximo lançamento, abertura de uma conta contábil, de uma conta bancária. Estava ruim pagar tudo em dinheiro, abrimos uma conta bancária. Então, bancos, conta, liquidez, dinheiro no banco está líquido. E aí, nós pegamos R$1.000 do caixa e mandamos para o banco. Então, temos aqui 745 mais 75 e mais 180. Pegamos o dinheiro e colocamos no banco. Aqui só há uma mudança, né, do status do dinheiro que estava no caixa e ele foi para o banco, né? Então, diminuímos o caixa, creditamos o caixa e debitamos o banco. A contabilidade é diferente da bancária, né? Então, o débito no banco significa que o dinheiro foi depositado. Próximo lançamento, compramos material de escritório. E aí nós pagamos já com o banco. Fomos lá no banco e pegamos 180 e lançamos em despesas administrativas e comerciais. Tiramos, esse é o lançamento. Credita o banco, tira o dinheiro do banco, despesa em despesas administrativas. Então, estão acompanhando a dinâmica da contabilidade. Então, próximo lançamento, nós vamos ver agora o Imposto sobre Vendas, o DAS. Esse é um imposto que nós vamos tirar da receita, nós faturamos R$7.000, é a nossa nota fiscal, 315 vai para o governo. Então, nós vamos tirar daqui e vamos deixá-lo aqui em impostos a pagar. É uma dívida que nós temos, né? Os impostos a pagar. Então, ele vem aqui, no passivo, uma dívida. Então, 315, reduzimos a receita líquida, né, ficou menor em 315, e isso aqui vai para o passivo, para ser recolhido no mês seguinte. E aí, por fim, o banco, aquela conta, cobrou-nos uma despesa, né, financeira de R$75. Nós vamos colocar aqui no lucros e perdas, despesas financeiras, que ele tirou da nossa conta corrente, R$75. Sai da conta corrente e vai para a conta despesa financeira. Com isso, a gente liquidou os lançamentos contábeis. Vocês viram que é bem dinâmico, e nós podemos agora tirar uma foto de cada conta para ver qual que é o demonstrativo que surge
desses lançamentos. Então, podemos conferir aqui. O caixa tem que ter R$ 6.300. Então, nós vamos ver aqui, 5.300, mais 200, mais 200, mais 1.000, R$ 6.300. Então, é o que consta ali na apresentação. No banco, 745, é o que aparece lá na apresentação. No ativo mobilizado, está lá o nosso notebook, 4.000. Então, a gente vai apurando os saldos contábeis para fazer a demonstração. No passivo, impostos a pagar, nós temos aqui os R$ 315, conforme lá está demonstrado. Devemos o boleto do computador, R$ 4.000 a fornecedores. E no grupo do patrimônio, nós temos aqui o capital de R$ 1.000. Aí nós temos que apurar o resultado, para fechar com aqueles 5.730. Então, nós temos ali custos e despesas, custo dos produtos vendidos, está lá, R$ 300. É tudo, né, de uma forma dinâmica. Despesas comerciais e administrativas, 580, 380. Despesas administrativas, 380. Está aqui, 200 mais 180. Despesas financeiras, R$ 75. Com isso, nós obtivemos um resultado, né, de receitas líquidas de 6.685, com custos e despesas de 955, um resultado líquido de 5.730. Esse vai lá para o patrimônio líquido, então aí a gente fecha a apresentação que nós tínhamos aqui, 5.730 de lucros e prejuízos acumulados, né? Essa é a parte prática de como funciona a dinâmica da contabilidade, né? Então, você tem lá as contas contábeis, você vai registrando os fatos econômicos surgidos ao longo do mês, e no final do mês você tira uma foto, olhando em cada conta, qual o saldo, o resultado, e assim por diante. Você tem um DRE de quanto foi suas despesas, de quanto foi a sua receita, de quanto são as suas dívidas e de quanto são os seus bens, direitos e o ativo mobilizado. Então, pessoal, só retomando aqui os lançamentos, eu fui fazer uma verificação, uma conciliação do meu caixa e do meu banco e notei que tinha dinheiro sobrando lá. O que aconteceu? Eu esqueci, eu pulei, na verdade, não esqueci um lançamento. Nós fomos lá e compramos combustíveis de R$ 200, que é uma despesa comercial. Então, administrativas e comercial, concluindo aqui o nosso balancete, agora batendo de forma, né, exata, como está ali na demonstração, ok? Com isso, nós concluímos aqui a nossa apresentação prática de uma contabilidade de uma sociedade empresarial. Bom, com os lançamentos realizados, nós vamos apurar um balancete ativo e passivo. Então, aqueles lançamentos todos resultaram nessa situação de balanço patrimonial ou um balancete realizado no final do mês. Os ativos, os passivos, então o total do ativo, 11.045, o passivo, 11.045. Está todo distribuído e o lucro no período foi de 5.730. Esse 5.730 foi apurado lá na demonstração de resultados, com os custos e despesas somando 955 e as receitas líquidas de 6.685. Então, você vê que tem a receita bruta, os impostos, o imposto das, né, praticamente de 315, num resultado líquido, então, de 5.730, que foi apresentado lá no resultado do patrimônio líquido. Então, esse resultado vai ser adicionado ao patrimônio líquido, que depois vai ser distribuído ou reinvestido, depende, né, dos objetivos da sociedade. Controle interno, isso é muito importante, é um item que é formado por 4 funções de gestão. Toda empresa tem isso, a auditoria externa usa esses 4 itens para verificar se aquela empresa tem um nível de controle adequado. Então, autorização
Toda empresa tem que ter os níveis de autorização. Hoje, né, hoje essas atividades são controladas até por sistemas. O comprador bota lá, né, uma necessidade do usuário e, dependendo do valor, até R$1.000, aprova tal, até 1 milhão, aprova tal. Tem itens que vão para o conselho de administração para aprovar, né? Então, tem que estar autorizada a compra. Um aumento de salário. Quem que autoriza um aumento de salário? A contratação de um funcionário, quem que autoriza? Então, tudo isso tem um fluxo operacional que pode ser manual numa pequena empresa, mas pode ser sistematizado por um ERP numa grande empresa. Comunicação é a forma como a autorização é transmitida, né? Quem é que sabe? Está lá no sistema, está lá em manuais da empresa, tem que ser comunicado. Segregação de função, essa é uma outra atividade que tem que ser muito observada. É aquela velha, né, ideia do bode tomando conta do milho. Não podemos, temos que separar. Isso é uma segregação de função. E acompanhamento. Depois de tudo isso, temos que ter relatórios que você vai acompanhar o desenvolvimento das atividades, né? Quanto foi comprado, quanto foi gasto, quanto foi faturado, né? Quanto foram as despesas, o headcounting. Tem 300 formas de acompanhamento. Mas sem o acompanhamento, as atividades podem acontecer, o que acontece com muitas empresas que vão para o buraco, né, por falta de, muitas vezes, observar esses itens. E aí, a gestão. É interessante ter sempre um painel de controle. Nós temos o demonstrativo de resultados, que nós vemos lá, está dando lucro, quanto está dando o gasto, vou fazer uma análise daquele resultado. O fluxo de caixa, que é rei numa empresa, você tem que estar olhando se você vai ter recursos para fazer, né, atender os compromissos, quando é que vai entrar os recursos. Então você tem a geração de caixa operacional, depois de todas as atividades, e se você estiver reinvestindo, por exemplo, em novas, vamos comprar um automóvel para o escritório, então ele vai sair do caixa operacional e o que vai sobrar é o caixa livre. Lógico que se você comprar à vista, senão você vai ter, usar o capital de terceiro para financiar essa aquisição. E CDs e KPIs, índices chaves de desempenho, né, ou KPIs, isso também é interessante que toda empresa tenha, desde o escritório pequeno até grandes escritórios e empresas, né? Você saber, bom, quantos processos eu tenho possibilidade de ganho, quantos processos, né, eu tenho possibilidade de perda, meus prazos, enfim, e tem indicadores estruturados para você acompanhar, né? É lógico que muitas vezes está tudo na cabeça do advogado, mas se tiver um controle adequado, fica muito mais tranquilo. Gerenciamento da rotina faz parte dos indicadores, né? Você ter toda uma atividade rotineiramente gerenciada, né? Como é que você, um dos itens, prazos, né? Como é que você gerencia a rotina de prazos? Como o Dr. Pedro falou, a Juridiar vai ajudar muito nesse gerenciamento, vai tirar muita carga operacional de fazer, revisar. Na verdade, você vai só revisar, porque a Juridiar vai fazer para você muitas atividades que hoje te tomam um tempo enorme. E aí você vai poder utilizar esse tempo na gestão do seu negócio, prospecção de clientes e fazer a tua empresa prosperar. Seria isso. Então, Contabil1, contabilidade especializada para advogado.